Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. Hoje o assunto são os novos arranjos familiares. Existe um modelo ideal de família ou o ideal é a gente respeitar a diversidade de possibilidades que as famílias podem vir a ter? Quer saber mais sobre esse assunto? Fica ligado porque está começando agora o triálogo. Nesta edição do Triálogo, a gente conversa sobre os novos arranjos familiares. Eu tenho o advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias e tenho também o professor e militante das causas LGBT, Toninho Lopes. Antes de começar a nossa conversa, eu quero exibir um vídeo para a gente começar pensando sobre esse tema. Durante muito tempo tentou-se eternizar o modelo de família como sendo pai, mãe e filhos. Todos os outros arranjos familiares eram vistos como famílias desestruturadas, quando na verdade o que estrutura uma família não é o formato, e sim a integridade dos seus membros e, sobretudo, os laços de afeto que os unem. Diante de famílias nascidas de uniões matrimoniais, de uniões estáveis, de relações homoafetivas ou de natureza monoparental, pluriparental e tantos outros modelos, podemos fingir que esses arranjos familiares não existem? Este é o tema do triálogo de hoje. Para começar, eu queria saber o seguinte: do ponto de vista jurídico, o que a gente pode entender como família? Olha, o conceito de família é um conceito bem palpitante. A gente teve durante muito tempo a certeza absoluta de que família era um grupo de indivíduos unidos por vínculos biológicos. Essa realidade hoje não se sustenta. A família hoje é muito mais do que isso. Família hoje é um grupamento social unido por afeto, sobretudo por afeto, por vontade de participar, de compor aquela unidade. Eu digo unidade porque a família acaba sendo como se fosse um ser único. E se a gente fosse conceituar ou explicar o que é uma família, eu acho que nós não teríamos tempo suficiente. Por exemplo, a gente poderia falar família escolar. Família escolar. São um grupo de 36 homens unidos por uma mesma causa, por um vínculo de afeto. Né? Só afeto. Ô, Toninho, eu queria saber o seguinte. Você acredita que do ponto de vista jurídico hoje, quais são os entraves que o movimento LGBT percebe no que tange essa regulamentação em torno de conceito de família, de apropriação de direitos civis? Uhum. Eu acho que a gente primeiro tem que começar pontuando que 2011 foi um marco significativo nas conquistas dos direitos LGBTs, na medida em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável homoafetiva. Ali verdadeiramente começa uma grande mudança desse conceito de família, que aí nós, casais homoafetivos, 2 homens, 2 mulheres, enfim, passa a ter o reconhecimento como família. O principal entrave, eu acho que está exatamente na legislação, no Congresso Nacional, né, no Senado e na Câmara Federal, na medida que aquele espaço, que é o espaço feito para legislar, se omite. Né? Tem vários projetos que vinham tramitando nesse sentido de garantir os direitos e eles se omitiram. E foi justamente pela justiça, pelo viés da justiça, que tivemos aí as conquistas. Né? Como eu mencionei, 2011, com o reconhecimento da união estável homoafetiva, e logo na sequência, em 2012, a regulamentação em todo o Brasil do Instituto do Casamento Civil. O Espírito Santo foi um marco, inclusive. Né? Exatamente. O Espírito Santo foi o terceiro estado, antes da decisão do Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Espírito Santo foi o terceiro a regulamentar isso, mas com um diferencial. Os outros 2 estados que antecederam o Espírito Santo, havia necessidade de um juiz se manifestar. No Espírito Santo, essa regulamentação se deu sem que fosse necessária a manifestação de um juiz. Então, 2 homens, 2 mulheres poderiam se dirigir a um cartório e cumprir as obrigações como qualquer casal heterossexual e se casar. Né? Então, isso é uma realidade aqui no Estado desde 2012. Interessantíssimo. O Zé Eduardo, o seguinte, se a gente for analisar a sociedade tecnológica, do ponto de vista tecnológico, a gente vive uma sociedade dos Jetsons. Né? Se a gente for olhar do ponto de vista social,
a gente está bem próximo dos Flintstones ainda. A gente evoluiu pouco em relação aos conceitos, sobretudo o conceito de família, né? Se a gente for analisar do ponto de vista jurídico, a gente estaria mais para quê? Para Jetsons, para os Flintstones ou para os Simpsons? Eu acho que nem Jetsons, nem Simpsons. Eu acho que a gente está mais para Modern Family mesmo, sabe? A gente tem, a cada dia, a conquista de uma família mais plural. Do ponto de vista jurídico, você consegue avanço? A gente tem notado esses avanços, como o próprio Toninho acabou de dizer, um marco bastante significativo foi a aceitação pela maior corte do país de que o que está escrito na Constituição sobre o conceito de família tem que ser interpretado de uma forma mais ampla, de uma forma mais humana até, visando sempre preservar a dignidade das pessoas envolvidas naquela relação. Porque, Fábio, afeto não tem cor, afeto não tem cheiro, afeto não tem sexo. Afeto é afeto e pronto. Ele dá em qualquer lugar e de qualquer maneira. E como é que você vai reprimir isso? Qual é o direito que o direito tem de dizer, ah não, um homem não pode se sentir afeiçoado por outro, uma mulher não pode se sentir afeiçoada por outra. Quer dizer, é claro que a gente ainda tem muito que evoluir, porque a gente usa esse marco como exemplo, mas não é só isso. Nós temos as famílias monoparentais que precisam de uma maior atenção. Nós temos aquela vovó que vive com o seu netinho e que enfrenta muitas dificuldades, porque às vezes não tem uma guarda, não pode fazer a matrícula daquele neto. A gente precisa aperfeiçoar isso. Nós temos hoje as famílias mútuas, que são aquelas famílias dos filhos trocados. Olha que coisa interessante, dos filhos trocados na maternidade. E quando essas famílias descobrem a troca, vão fazer o quê? Simplesmente ir lá e trocar como se fosse um objeto? Não. A gente tem percebido o movimento dessas famílias de buscar uma aproximação, morar juntos, morar em casas próximas, para que um tenha contato tanto com o seu filho afetivo quanto com seus filhos biológicos. E a gente precisa, claro, regulamentar uma série de coisas, inclusive na questão das relações homoafetivas, Toninho. A gente precisa ainda de regulamentar mais detidamente essas questões, até para dar segurança jurídica para os envolvidos. Então, eu vejo assim, o direito sempre vai espelhar a sociedade. E quando a sociedade começa a se desenvolver, começa a aceitar com mais tranquilidade esses novos arranjos familiares, o direito vai ter que correr atrás, vai ter que se virar para poder regulamentar isso. Você percebe, Toninho, que a maior dificuldade de vocês é o quê? É no segmento do legislativo ou do judiciário? Onde estão as maiores barreiras? Sem dúvidas é no legislativo. Né? Em todos os espaços legislativos, desde das câmaras municipais, as assembleias legislativas e no Congresso Nacional. Sem dúvida alguma é ali, como eu mencionei, tem projetos que tramitam no Congresso Nacional há anos e nunca foi sequer apreciado em votação, sempre gera muita polêmica da mídia, da Ibope para alguns candidatos, né, que se sustentam no fundamentalismo religioso, mas votar e fazer um debate profundo, verdadeiro, com qualidade, isso não é feito. Então, sem dúvida alguma é no legislativo. Por trava da questão religiosa, né? Isso muito nos preocupa, né? O debate nunca é feito de uma maneira profunda e de qualidade, porque se fundamenta em questões meramente religiosas. Então nós temos lá uma bancada de fundamentalistas religiosos, e aí eu quero frisar bem que esses fundamentalistas estão em todas as religiões, isso não é exclusividade de evangélicos, como alguns apregoam, né? Então, fundamentalistas religiosos em todas as religiões se usam exatamente dos valores da moral, do bom costume e da família tradicional. Inclusive, isso vira slogan para muitos destes, né? A defesa da família tradicional, entendida como a família bíblica, né? Conforme está em preceitos religiosos. E isso é inaceitável. O Estado brasileiro é um Estado laico. Quando a legislação, enfim, o poder público se pauta nessas questões, pessoas ficam de fora, né? A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais sofre enormemente, né? E eu apontaria aí, você ainda complementando a sua pergunta inicial sobre os entraves, eu acho que o próximo desafio é exatamente avançar na questão da adoção. Eu espero que muito brevemente nós tenhamos aí a questão da adoção por casais homoafetivos regulamentado, porque aí vai dar mais alicerce a essa constituição familiar, né? Antes da gente... Só destacar, porque essa adoção por pares homoafetivos hoje já é uma realidade. Nós temos, inclusive, aqui no Espírito Santo, juízes que têm levado
a adoção por pares homoafetivos de uma forma muito natural, como é o caso de Vila Velha, onde a gente tem alguns exemplos. Evidente que a gente não pode citar, porque esses processos correm em segredo de justiça. Mas já é uma realidade, claro, que sempre precisa de uma regulamentação para facilitar a vida, né? E o interessante é que ao longo dessa semana, quando a gente antecipou o tema na internet, as pessoas participaram, apresentaram muitos questionamentos, questões de natureza comportamental e da causa LGBT e bastante questões jurídicas também, que a gente vai apresentar a partir do nosso próximo bloco. Você que está assistindo, você pode participar também. Você vai lá no facebook.com/triálogo na TV, deixa a sua opinião, deixa a sua dúvida, seu questionamento, que no próximo programa ele pode fazer parte do nosso triálogo aqui. A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com mais triálogo para você. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialoga sobre os novos arranjos familiares. A gente tem aqui o advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias e temos também um professor e militante das causas LGBT, Toninho Lopes. E pode ter a sua opinião também, porque nesse bloco são as perguntas que surgiram no Facebook. A gente sempre antes do programa posta o tema para as pessoas poderem apresentar suas inquietações e provocações sobre o tema debatido no programa. E hoje eu tenho algumas participações bem interessantes aqui e queria começar apresentando a pergunta do Adalberto Oliveira, que é do bairro Jardim Camburi. Ele diz o seguinte: as novelas estão promovendo publicidade da causa gay e forçando a barra com personagens homossexuais se beijando. Para ele, as telenovelas estão promovendo uma catequese gay para ampliar o número de homossexuais. Como que você vê a opinião do Adalberto Oliveira? Com todo respeito à colocação do Adalberto, que também não é só dele, muitas pessoas nos cursos de formação que eu participo traz essa questão recorrente, revela uma incompreensão da sexualidade. O assunto sexualidade ele é pouco ou quase nunca tratado ao longo da nossa formação. Se cada um que está nos assistindo remeter aí à sua vida acadêmica, escolar ou de outros espaços sociais, vai perceber que esse é um assunto não tratado. E aí gera incompreensões como essa. Né? De longe há uma catequese, mesmo que houvesse, né, a orientação sexual, né, ser gay, ser lésbica, é algo que não se aprende a ser, não tem modismo. Né? A pessoa, tal qual heterossexual, ou ele é ou não é. Né? Então, é um equívoco pensar que há uma catequese, há uma ditadura gay, como já se postulou em alguns fundamentalistas. Né? É interessante, Toninho, você pensar o seguinte, que se de fato a sexualidade fosse influenciada pelo comportamento de pais... Não existiria homossexuais. Não, tem outro ponto interessante. A novela, ela tem 50 minutos diários, de segunda a sábado. Uhum. O pai, ele é pai 24 horas de segunda a segunda. Boa Se pergunta. uma novela em 50 minutos influencia seu filho, você falhou como pai. Na verdade, você teve 24 horas para ser pai de segunda a segunda e não conseguiu o influenciar. Não que eu acredite que seja uma influência. É um outro bom ponto de observação. Né? Então, vamos ficar tranquilos que ninguém se torna gay ou lésbica por influência, né? E nem por escolha. Né? Esse é um outro ponto. Por isso que nós, militantes, batemos muito no ponto de que não é uma opção sexual. As pessoas erroneamente utilizam essa expressão opção sexual. A nossa orientação sexual não se dá por escolha e nem por influências. Então fique tranquilo. Eu acho que as novelas refletem, demorou muito inclusive, né? Se vocês observarem e lembrarem de outras produções, sempre o gay aparecia de uma forma caricaturada, né? De uma maneira jocosa inclusive. Né? Eu acho que trazer casais mais próximos da diversidade que né? Existem sim gays mais afeminados, existem lésbicas mais masculinizadas, mas também existem homossexuais que estão dentro desse padrão heteronormativo, como nós falamos. Né? Então, eu acho que a novela está trazendo mais comumente... Espelhando a sociedade. Espelhando a sociedade. Né? Olha só, tem uma pergunta aqui da Radivalim Guedes, ela é de Barcelona, na Serra, e ela diz que os filhos atualmente estão saindo mais tarde de casa. Hoje é comum os filhos ficarem na casa dos pais até os 30, 40 anos, e ela quer saber
se a lei da palmada vale também para os filhos maiores de idade. Ela quer saber o seguinte, os pais podem bater um filho depois da maioridade, um filho que já casou, ele pode apanhar também? Como que está essa situação? Olha, não pode. Tecnicamente falando, não pode e não pode nem antes, né? É importante a gente ver o seguinte, a violência, a afetação física surge quando a palavra não é suficiente. Então você bate numa criança, você espanca uma criança, porque você não tem argumento suficiente, você não tem autoridade simbólica suficiente para contornar aquela situação sem necessitar apelar para a violência. E eu digo mesmo apelar. Então eu particularmente sou contra esse tipo de coisa como regra, como princípio. Agora sou pai também, sou pai de 5. E criar 5 sem dar uma palmada, vamos combinar que é complicado, né? Mas eu fico pensando na rádio, o interesse dela sobre essa questão. Se é a vontade de bater ou o medo de apanhar. Que é o motivo a fazer essa pergunta. Mas é um fato interessante que as famílias hoje em dia, os filhos estão ficando mais tempo em casa. Antigamente, com 18 anos, o filho já estava procurando um jeito de sair. Hoje... faz parte desse novo arranjo também, e filhos mais até maduros. Retornando depois de também terem já constituído família, não dá certo, volta para debaixo da asa do pai e da mãe. Isso é interessante. Olha só, tem mais uma pergunta aqui da Camila, de Vila Velha. Por uma questão, não vou poder apresentar o sobrenome dela, porque ela tem uma situação delicada. Olha só, ela quer saber se a amante pode ser considerada um ente familiar. Ela vive uma relação com um homem que trabalha no Brasil, mas possui uma família em outro país. Ela quer saber se pode ser reconhecida também como esposa, como união estável, e no caso de ser reconhecida, se ela poderia requerer uma pensão. Olha só, é uma questão extremamente complexa. Isso é uma questão extremamente complexa. Nosso ordenamento jurídico adota por princípio a monogamia. E até durante muito tempo considerou, até o próprio Código Penal via isso como um crime, a bigamia como um crime. Então, nós temos 2 tipos de relação a par do casamento. É a união estável e o concubinato. Não se fala mais em concubinato porque tem uma tonalidade pejorativa e tal, mas ainda você vai ouvir falar sobre isso. O que é? É aquela união formada por pessoas que não poderiam estar naquele lugar de união estável. O direito está titubeando com relação a isso ainda. Mas a gente começa a ver algumas decisões de que mesmo a concubina teria alguns direitos. Isso, Fábio, é uma questão que daria assim, uns 3 ou 4 programas só para a gente discorrer. Mas a essência que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte: atualmente, o princípio que rege as relações é o princípio da monogamia. Então, o STJ já tem inúmeras decisões considerando a possibilidade até de pensionamento da companheira, mesmo para o homem formalmente casado, desde que ele esteja separado de fato. Entendeu? Então, se você me perguntar, mesmo ele sendo casado, ela pode receber uma pensão? A posição atual do STJ é a seguinte: se ele é formalmente casado, em outro país, em qualquer lugar que seja, se ele é formalmente casado, mas está separado de fato, aí sim, aquela companheira passa a ter todos os direitos de esposa normalmente. Sim. Camila, é difícil, mas resta esperança. Tá bom? Olha só, a gente tem aqui também uma pergunta da Letícia Rodrigues Martins, que é de Colatina. Ela quer saber o seguinte: quais são os obstáculos que um casal homoafetivo encontra para adotar uma criança? E especialmente ela quer saber o que os assistentes sociais avaliam no âmbito de um lar homoafetivo para autorizar ou não a adoção de uma criança. Eu acho que o Zé Eduardo vai dar mais contribuição a esse questionamento, mas eu, de modo geral, Fábio, avalio que o preconceito é muito grande ainda, né? Essa ideia de que um casal homoafetivo não pode criar, porque pode estar futuramente fazendo aquela criança se tornar gay ou lésbica, é ainda um grande obstáculo. Então, do ponto de vista dos profissionais da assistência social, de todos que eu tenho dialogado, e inclusive o Conselho Regional
de serviço social, tal qual o Conselho Regional de Psicologia, são grandes parceiros para exatamente nos ajudar a desmistificar essas ideias errôneas, né? Então eu tenho visto uma dedicação muito grande a isso e não vejo, por ponto de vista desses profissionais, alguma objeção. Olha, eu parto sempre da seguinte situação. Normalmente, quem abandona uma criança é um casal hétero. Exato. Tá? Então vamos partir logo desse pressuposto. Outra coisa, a partir dessa decisão do Supremo, que reconhece a união entre pessoas do mesmo sexo, nós não temos mais como desconsiderar essa realidade para fins de adoção. Não existe. É antijurídico você supor, porque seria uma contradição dentro do ordenamento. E o direito é um sistema, ele tem que se entrelaçar. Então, se você tem uma decisão da mais alta corte do país dizendo, olha, homem e mulher, conforme está na Constituição, não significa absolutamente nada, o que vale é a questão afetiva, o que vale é a dignidade do ser humano, e todas essas questões, você não tem como fazer uma distinção. Então você pode casar, mas você não pode adotar. Não. Isso seria criar uma discriminação odiosa. Que o abandono é melhor que uma adoção. Exatamente. E outra coisa, o que a gente tem percebido na realidade? Casais homoafetivos que criam crianças, criam bem, e como o Toninho já destacou, não que os heterossexuais não criem bem. O que a gente não pode é ter como regra, porque é homossexual, vai criar mal. Não, nós conhecemos inúmeros casos de pares homoafetivos que criam muito bem os seus filhos. Até porque paternidade e maternidade não é biológico, são funções. É funcional e não biológico. Então um pode fazer sim o papel da mãe e o outro pode sim fazer o papel do pai, porque são papéis a serem desempenhados. E é uma questão que apresenta até a Madalena Cordeiro, de Cariacica, ela pergunta o seguinte: a cabeça da criança criada num lar homoafetivo não fica confusa em não ter os referenciais de masculino e feminino presentes no lar? Não, em absoluto, Fábio. A criança, e o Zé Eduardo colocou muito bem, tomando como fundamento o afeto, o amor, o carinho, a atenção, indistintamente não vai sofrer qualquer dano por ser criado por dois pais e duas mães, né? É lógico que as figuras do masculino e do feminino, ela vai ter em outros espaços que não só da figura do pai e da mãe. Então ele pode ter duas mães e vai ter em outros espaços, dentro da própria arranjo familiar, para além daquele núcleo. E também na escola. Na escola, na igreja, no time de futebol, enfim, aonde for, esses referenciais vão ser colocados, né? Seguramente não há essa necessidade, né? Como bem colocou o Zé Eduardo, os homossexuais são filhos, via de regra, de casais, né, heterossexuais, né? Só complementar aqui, Fábio, o que a gente percebe? A gente percebe aqueles casos de crianças, via de regra, rejeitadas, crianças com algum tipo de doença grave, crianças com algum tipo de deformidade. Os casais homoafetivos, eles têm encarado, têm buscado até essas crianças de uma forma muito natural. Então eles acabam trazendo um benefício. E outra coisa que a gente tem... Idade tardia também, né? Idade tardia, que é mais difícil você conseguir colocar num lar substituto, você lembrou muito bem. Então essas questões deixam a gente falar assim, meu Deus, por que não? É como você colocou, nós vamos priorizar então o abandono? Então o abandono é mais importante do que a questão da sexualidade? Eu não quero acreditar nisso. E a gente tem que sempre colocar o seguinte, qualquer ação e atitude em relação à criança tem que prevalecer sempre o melhor interesse do menor. E o melhor interesse do menor tem que ser buscado à exaustão em qualquer circunstância. Interessante a pergunta dos nossos telespectadores enviaram, né? Muito. Até melhor que a do apresentador, né? Um complementa o outro, né? Então, gente, você também pode mandar a sua pergunta para o próximo programa e a gente vai para um rápido intervalo. E no próximo intervalo vocês vão apresentar para a gente indicações de leituras. Ou seja, a pessoa que está nos assistindo agora e que quer aprofundar um pouco mais sobre esses temas que a gente vem conversando aqui neste programa, pode ler que livros? A gente responde isso na volta do intervalo. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialoga sobre os novos arranjos familiares. A gente tem
aqui a companhia do advogado familiarista José Eduardo Coelho Dias, e temos também o professor e militante das causas LGBT, Toninho Lopes. A gente conversou no primeiro bloco, respondeu as perguntas do público no segundo, e no terceiro bloco eu peço uma indicação de leitura para vocês, para o nosso telespectador que está querendo saber mais sobre esse tema, começar a mergulhar de forma mais profunda nesse assunto. Eu vou te pedir, Toninho, uma indicação de leitura e pedir aproveitar também para fazer as considerações finais. Que recado você deixa para esse público que nos ouviu até agora? Ok, fica uma excelente sugestão de leitura, é o livro Viagem Solitária, de João W. Nery. João W. Nery é um homem trans. Resumido, nasceu menina, né, e ao longo do seu desenvolvimento ele se entendeu e se compreendeu como homem. E ele faz uma série de percursos e hoje ele se apresenta como homem. O livro Viagem Solitária trata dessa dura história de uma pessoa trans, que está literalmente no corpo errado, né? Então ele passa inclusive pela questão da história familiar, ele se assume enquanto corno, né? Tem uma passagem muito interessante, porque ele faz essa adoção, né? Ele tem, a sua companheira teve um filho, então assim, é um livro muito bacana, que abre a nossa mente, e recomendo aí aos nossos telespectadores. Vou subverter, vou dar uma indicação de um videozinho também, posso? Também, né? Também nesse universo da dimensão familiar, convido os telespectadores a assistirem o vídeo, vão achar facilmente no YouTube, Amanda e Monique. A história de duas travestis e que tem um desfecho sensacional. Uma dessas travestis é uma professora, né, estando, portanto, fora do lugar comum, que é a prostituição. E tem um papel essencial aí o pai dessa travesti, que acolheu e que deu toda a atenção e assumiu a travestilidade da sua filha, né? Então é uma outra boa indicação. Para finalizar, eu acho que convidar a todos que nos assistem a ter um pouco de calma em lidar com esse assunto, não vão nos rompantes da polêmica, sempre dialogue com um gay, com uma lésbica, uma travesti, uma transexual, procure entender esse universo e abre um pouco a mente, sem preconceito, que aí a gente vai e joga um pouco de amor para o próximo, que aí eu acho que a gente vai estar dando um bom avanço. Ótimas considerações, Toninho. E José Eduardo, o que você indica de leitura para o nosso telespectador? Olha só, qualquer livro que é a evolução das famílias, é a evolução da própria sociedade. Essa família como célula máter, como matriz da sociedade, ela espelha e reflete a sociedade. Então um livro que eu poderia recomendar, por exemplo, é aquele A História da Riqueza do Homem, que vai tratar toda a evolução monetária e que vai trazer também reflexos sobre as famílias. E, claro, dentro da minha área, um livro que eu tenho lido várias vezes é o da Maria Berenice Dias, a desembargadora aposentada, atualmente advogada Maria Berenice Dias, Direito das Famílias. Ela até coloca essa questão, porque o nome sempre foi Direito de Família, e ela traz essa inovação, Direito das Famílias, como um reconhecimento de que não há uma família, há várias famílias. E eu queria finalizar agradecendo a oportunidade da gente estar aqui debatendo um tema que é de interesse de toda a sociedade e fazer sempre essa recomendação. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter a mente aberta. Nossa sociedade, constitucionalmente, é uma sociedade plural e não dá para aceitar uma cor só. A diversidade existe e fechar os olhos para isso não vai fazer com que essa diversidade deixe de existir. É o que eu queria dizer para todos vocês aí. Que ótimo. O Toninho indicou um vídeo no YouTube, Amanda e Monique, né? Isso. Você não quer indicar um site, não? Eu quero indicar um site que vai entrar no ar daqui a uns dias. A gente está trabalhando num site, vai ser o questõesdefamilia.com.br. Muito bom. A gente já está com página no Facebook, já está no Twitter também. É só buscar, vocês vão achar. E a gente espera que no final de outubro ou novembro a gente esteja trazendo esse debate e outros debates. Nós vamos ter todas as posições sustentadas no site, nós vamos tratar da questão jurídica e vamos tratar da questão humana também. Eu quero ver vocês lá, questõesdefamilia.com.br. E você quer saber mais, quer sugerir outros temas pra gente, vai lá no Facebook, facebook.com/triálogo na TV, deixa sua opinião, deixa sua sugestão, sua provocação, que ela pode fazer parte de uma próxima edição do programa. Gostou do programa? Quer indicar alguém? Você vai no nosso site, imagem.tv.br/triálogo, que o programa está na íntegra para você reassistir e indicar para uma pessoa que, porventura, precise saber mais sobre esse tema
e queira se aprofundar, assim como você se aprofundou durante a exibição desta edição. A gente vai embora agora e volta numa próxima edição com novos convidados, com novos assuntos. Muito obrigado, Toninho. Tá bom. Muito obrigado, Zé Eduardo. E até breve.